Bom dia, meus amigos. Meu nome é Messias, eu sou advogado devidamente inscrito na OAB do Paraná e Santa Catarina. Hoje eu quero falar sobre um tema que está tirando o sono de muitos brasileiros, ou seja, a crise de credibilidade do judiciário brasileiro. O Brasil vive um movimento extremamente delicado. Nunca se discutiu tanto o papel do Supremo Tribunal Federal. Nunca se debateu tanto até onde vai o poder dos ministros da Suprema Corte. E nunca a população demonstrou tamanho sentimento de insegurança institucional. O episódio envolvendo o julgamento da segunda turma do STF, em especial no caso relacionado ao pai do Daniel Volcaro, trouxe novamente à tona uma pergunta que ecoa em todo o país. O judiciário está aplicando a lei de forma técnica ou está escolhendo apenas quem merece a proteção? De um lado, assistimos o ministro André Mendonça, que apresentou um voto duro, técnico e rigoroso, defendendo a manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos investigados e dos possíveis riscos ao sistema financeiro nacional. Segundo o entendimento exposto pelo ministro, existiam elementos suficientes para justificar a prisão cautelar, especialmente diante da complexidade dos fatos, da dimensão econômica do caso e da possibilidade de continuidade delitiva por parte do paciente. Foi um voto que, para muitos juristas, reforçou a ideia de que crimes financeiros de grande impacto também merecem resposta firme do Estado. De outro lado, o ministro Gilmar Mendes defendeu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sustentando princípios constitucionais como a presunção da inocência, a excepcionalidade da prisão preventiva e a necessidade de respeito a garantias individuais. E aqui nasce o grande debate nacional. Será que uma pessoa, por ser rica, merece ficar em casa tomando seu uísque Macallan? Até que ponto o STF mantém coerência em suas decisões? Por que, em determinados casos, a Corte entende que a prisão preventiva é abusiva, mas em outros processos ela é mantida mesmo diante de críticas de juristas da sociedade? A população começa a enxergar dois pesos e duas medidas. Para réus pobres, a força da lei; para outros, apenas a mitigação da lei. E isso é extremamente perigoso para a democracia, para a soberania nacional. Porque a justiça precisa ser não apenas imparcial, mas parecer imparcial. O problema é que o Brasil entrou numa grave crise institucional. Hoje, existe uma parcela significativa da sociedade que entende que o STF deixou de atuar apenas como corte constitucional e passou a ocupar espaços políticos. A crítica não vem apenas de políticos, ela vem de juristas, de professores, de advogados, de parlamentares e principalmente da população. Muitos afirmam que estamos vivendo uma espécie de ativismo judicial sem limites, onde ministros acabam interferindo em temas políticos, eleitorais e até parlamentares. A discussão, meus amigos, se intensifica principalmente quando se fala na liberdade de expressão e na imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Segundo a Constituição de 1988, deputados e senadores são violados por suas opiniões
palavras e votos. Mas o que estamos vendo hoje? Parlamentares investigados e condenados por declarações políticas, debates sobre censuras, redes sociais sendo monitoradas, perfis bloqueados, busca e apreensão contra opositores políticos. Até aqui, vem a relatar que até a Polícia Federal, que tinha um grande conceito, hoje é conhecido como a Polícia Gestapo, ou seja, a Polícia de Alexandre de Moraes. Essa percepção de seletividade, meus amigos, destrói a confiança nas instituições. E sem confiança no judiciário, não existe estabilidade democrática. Outro ponto grave, meus amigos, é o crescimento da insegurança jurídica. Hoje o cidadão brasileiro já não sabe mais o que pode falar, o que pode publicar, o que pode criticar e até onde vai o limite da liberdade de expressão garantido pela Magna Carta de 88. Isto gera medo. É uma democracia baseada no medo e extremamente preocupante. O STF possui um papel essencial para a defesa da Constituição. Isso é indiscutível, pois a Magna Carta garante. Mas justamente por possuir tamanho poder, seus ministros deveriam agir com máxima cautela, equilíbrio e autocontenção institucional, que não estamos vendo. Porque quando a Suprema Corte ultrapassa os limites percebidos pela sociedade, ela deixa de ser vista apenas como guardiã da Constituição e passa a ser enxergada como protagonistas políticos. E esse talvez seja o maior problema institucional do Brasil atualmente. O país vive uma polarização extrema. A sociedade está dividida e o judiciário passou a ocupar o centro dessa guerra política. A consequência disso é devastadora. Queda de confiança nas instituições, descrédito no sistema e aumento de tensão social. O Brasil precisa urgentemente reencontrar o equilíbrio entre os poderes. Nem o executivo autoritário e nem o legislativo omisso e nem o judiciário ilimitado. Porque nenhuma democracia sobrevive quando um poder deixa de ser fiscalizado pela própria Constituição. O debate precisa existir. A crítica institucional precisa existir. E defender a Constituição nunca poderá ser confundido com atacar a democracia. Muito pelo contrário. Em uma democracia verdadeira, questionar o poder é um direito de todo cidadão. E talvez seja exatamente isso que grande parte da população brasileira esteja tentando fazer neste momento. Muito obrigado.